Olá, eu decidi, né, fazer esse videozinho para falar um pouquinho sobre constelação familiar, sobre as perguntas que têm me feito sobre constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia, né, fenomenológica. O que significa isso? Que ela não tem interferência, é apenas uma leitura de um campo quântico de informações. E da onde vem a informação? Vem do cliente. E de acordo com aquilo, né, que ele quer olhar, ou muitas vezes até o campo mostra fazer uma constelação sem tema, que significa que existem muitas dinâmicas inconscientes atuando. Então aí a gente faz sem tema e deixa o campo trazer, né, o que é importante trabalhar para o cliente no momento. Aí pergunta, uma constelação só resolve? Não. Ou sim. Então, uma constelação, cada constelação que você faz, ela vai liberando, né? Libera-se vínculos, fidelidades e vai nos possibilitando caminhar com mais leveza, né? Para nossa vida, estar na nossa vida com mais leveza. Pode ser que você faça, né, uma constelação e realmente libere muitas questões que você até esquece que existe constelação, flui. Ou muitas vezes faz uma constelação, principalmente quando é um sintoma, né, já crônico de muito tempo. Então faz uma constelação e sempre digo, espera 2, 3 meses e vê o que já liberou, o que ainda está ali se mostrando. Pode-se sim aí olhar novamente para aquilo que ainda está se apresentando. Então, e quanto, né? Cada constelação que nós fazemos não é só um movimento para nós, é para todo o sistema familiar que foi trabalhado, né? Olhado, acolhido naquele momento. Ah, porque não é porque, né, um irmão faz, se aquilo que foi trabalhado, harmonizado, acolhido, né? Tem a ver com um ancestral, que também um irmão está vinculado, claro que vai também liberar para esse irmão. Mas os irmãos são com, né, a palma da mão, é o mesmo sistema, mas cada um tem, né, a sua individualidade. Então, tem sim, né, um vínculo com todo o sistema, mas cada um também tem seus vínculos individuais. Mas muitas vezes, né, quando uma mãe constela um filho, ah, já, né, alguns retornos que eu tive é de que teve muito movimento nos irmãos também. Então, só que a gente faz a constelação sem intenção, né? Eu quero isso, aquilo, não. É olhar para aquilo que não está me deixando fluir. Ou repetições, né? Porque relacionamentos principalmente, né? Então você percebe que um relacionamento não deu certo, né? Aparece uma outra pessoa, quando você percebe está no mesmo movimento. Então são muitas repetições e quando vai se olhar é o mesmo tipo de relacionamento que a mãe teve, a avó teve, ou seja, são repetições por fidelidade. Então é importante olhar, né? Onde está o início disso? E se desvincular dessas fidelidades e se permitir fazer diferente, se permitir ser feliz no amor. E também, muitas vezes, o que percebe-se muito são fidelidades com as mulheres do nosso sistema familiar. Ou ao contrário, quando no sistema familiar tem muitos homens excluídos, então uma fidelidade com os homens do sistema familiar no sentido de querer incluí-los. Então, são muitas dinâmicas inconscientes que atuam, né, em nós. Então, tudo aquilo que a gente percebe que não está fluindo, não está me permitindo seguir, ter sucesso profissional, né, ter um relacionamento saudável ou um sintoma biológico, tudo isso a gente pode olhar na constelação. E aí me perguntam, né, e as outras terapias que você trabalha? Então, pela minha experiência, né, a constelação familiar é um olhar no profundo, no sistêmico. E aí é o primeiro passo, porque nós precisamos sempre olhar no sistêmico antes e depois organizar o emocional, aquilo que já se desorganizou por conta desta causa. Inclusive, eu sempre, né, comparo a constelação familiar como uma árvore que a gente tira com a raiz. Tira a causa, trabalha a causa, né? Desvincula-se dessa causa,
mas fica ali o espaço que era da raiz, que significa o que já desorganizou emocionalmente por conta desta causa. Aí sim, por isso que depois, né, da constelação, as terapias vibracionais, psicoterapias são muito importantes para ajudar a organizar emocionalmente o que já desorganizou nessa causa. E também muitas vezes percebe-se, né, que nas outras terapias você, né, vai lá, trabalha, percebe que organizou, né, harmonizou, só dali a pouco volta o sintoma, ou você percebe que voltou aquela ansiedade. Então, por isso que disse trabalhar no sistêmico, trabalhando a raiz, a causa, onde começou tudo isso. Então, trabalho sistêmico, aí sim, né, as terapias têm grandes e efetivos efeitos. Então, aí que eu gosto de fazer um protocolo depois da constelação personalizado para a pessoa. Porque a gente olha no próprio campo das constelações, esse campo de informações, qual seria o protocolo adequado para aquele cliente, né? Então, e também muitas vezes às vezes é o contrário. Até esses dias eu atendi uma cliente onde ela queria fazer a constelação, mas, porque sempre, né, vejo no campo se tem autorização. E o que que me mostrou? Que não era o momento de constelação para ela, que ela precisava antes uma organização emocional. Ou seja, o campo sabe aquilo que o cliente dá conta. Então, muitas vezes ela precisava antes se organizar emocionalmente, ela estava saindo de uma separação. Então, é preciso se organizar antes emocionalmente para poder dar conta, né, dos movimentos que a constelação ah, possibilitam, né, movimentos internos. Então aí sim, né, eu encaminhei para uma psicoterapia, aí por um tempo e trabalhando com ela com a cura reconectiva, que também é uma terapia quântica e vibracional quântica, bem bacana, assim, com efeitos maravilhosos. E inclusive já, né, tive retorno de realmente de efeitos bons em sintomas, né? Principalmente quando são sintomas emocionais. E aí, né, nesse protocolo personalizado para ela é fazer, né, as terapias para trabalhar o equilíbrio emocional por uns 2, 3 meses. Aí sim nós olhamos novamente se é autorizado fazer uma constelação para ver aonde está a causa de tudo isso. Mas muitas vezes, às vezes o cliente precisa se organizar emocionalmente para poder olhar, né, para suas coisas no campo das constelações. Então era isso mais ou menos que eu, né, pretendia passar para vocês, devido às dúvidas e perguntas que me fazem, né, sobre a constelação, o que eu faço antes. Então, a minha sugestão pela minha experiência faz a constelação e a gente depois organiza um protocolo de terapias vibracionais, né, para uma sequência do equilíbrio emocional. Então, isso tem dado grandes efeitos. E outra questão também é em relação às crianças. Eu tenho recebido muitas crianças né, diagnosticadas com espectro autista. Será que 80% das nossas crianças estão assim? Porque são muitas crianças com esse diagnóstico. Então, é preciso ter muita cautela com isso, né? E a minha sugestão é sempre fazer uma constelação para olhar no campo de informações qual é a dinâmica inconsciente que atua com essa criança. Então, depois de uma constelação onde, né, os pais fazem a constelação para a criança, olha-se para esse campo quântico, essa informação de que dinâmica está atuando aí para que ela tenha esse comportamento, né, esse sintoma, nossa, muitas, né, liberam assim para a vida, para a aprendizagem de uma forma assim muito rápida. Aí sim, todas as outras, né, os outros acompanhamentos, eles têm um resultado assim muito rápido e eficaz. Então a constelação familiar ela é uma ferramenta assim muito eficaz nesse sentido de olhar nesse campo quântico de informação, qual a dinâmica inconsciente que está atuando. Trabalha, harmoniza, acolhe e aí sim, libera-se para a vida.
Então, né, eu, assim, sou muito suspeita a falar, mas eu estou muito feliz, assim, por poder ser um instrumento para possibilitar mais vida para muitas pessoas e muito feliz porque realmente eu estou num caminho, né, bacana, porque a gente percebe que realmente tem bons resultados. Eu estou tendo um retorno assim, né, que me deixa assim muito feliz de ver essas crianças indo para mais vida, realmente conseguindo, né, desenrolar assim principalmente na parte da aprendizagem e para as pessoas também, né, tendo um equilíbrio emocional, sintomas já, né, controlados. Então isso é muito gratificante quando a gente percebe que está trabalhando com algo, com uma ferramenta, né, que realmente ajuda muitas pessoas a ir para mais vida, uma vida mais saudável. Um beijo para todos.